Eu nasci em Santos Dumont, Minas Gerais. Pouco tempo depois a minha família mudou-se para Barbacena, onde eu cresci, passei minha adolescência, parte da minha juventude. Estudei grupo escolar, colégio estadual e trabalhei também no comércio, que era praxe naquela época, os jovens começavam a trabalhar desde cedo. Logo depois, aos 17 anos, eu fiz concurso para a Academia da Polícia Militar. Fui aprovado, fui para Belo Horizonte. Aos 17 anos eu já estava na academia, depois do vestibular para ingresso, exames físicos, psicológicos e exames de prova escrita. Fiquei 4 anos na Academia Militar, formei oficial com colegas nossos daqui, Simões e outros que estão no Judiciário, Ministério Público mesmo. E depois que, imediatamente após ser promovido aspirante oficial, eu fiz vestibular para a Universidade Federal, concomitantemente trabalhando como oficial em Belo Horizonte. Eu estudava à noite na Universidade Federal de Minas Gerais, me formei em Direito em 77 e em 1980 eu, insatisfeito por questões financeiras, principalmente na época, o que mexia muito conosco era a parte financeira. Família grande e tal, nós começamos a estudar também com o ideal, né? O ideal já sabia que eu gostava de direito. Comecei a estudar, fiz uns 3 ou 4 concursos para o Ministério Público, fiz um para o Judiciário de Minas Gerais e finalmente, depois de uns 3 anos, eu passei na Polícia Federal, para delegado federal, passei no Ministério Público do Espírito Santo, em 6º lugar, bem classificado, e estava passando também numa prova do Judiciário em Minas, mas eu, como tinha tido uma intuição que o Espírito Santo seria a minha segunda pátria, além de Minas Gerais, eu preferi vir para cá e estou aqui até hoje. Eu fiquei em dúvida na época se ia para a Polícia Federal ou para o Ministério Público. O Coronel Olímpio Garcia Pereira, amigo meu, um grande exemplo na PM de Minas, conversei com ele para me ajudar a tomar essa decisão. E ele foi uma das pessoas também que contribuiu para ser promotor. Ele falou assim, de polícia nós já estamos há muitos anos, vamos tentar uma nova área e tal. Eu vim realmente para o Ministério Público, mas sabendo por que eu estava vindo, que eu iria fazer. E estamos aqui até hoje, graças a Deus, me aposentei, somei o tempo todo de serviço e estamos aqui até hoje. Grande, enorme, aos olhos de Deus, uma grande estrutura de caráter ético, moral, assim, sem nenhuma indagação a respeito. Encontrei grandes nomes no Ministério Público que também participaram da nossa formação, né? Que nós não entramos promotores formados, nós começamos promotores. Encontrei Antônio Benedito Amâncio Pereira, encontrei o Hilton Vieira de Amorim, grande homem do Ministério Público, o José Lemos Barbosa, o doutor Eduardo Durão, o doutor Citi, o Wellington Costa Citi, e outros colegas, assim, seria até injustiça não citar o nome de todos, mas é impossível agora no momento. Mas o Ministério Público tinha um grande perfil moral, uma grande estrutura, muito maior que a estrutura material, às vezes, que tem hoje. E muito embora, hoje nós também temos grandes valores dentro do Ministério Público.
Mas a instituição era feita assim de gente que dava vida realmente. E isso até me motivou muito a entender que eu fiz assim uma boa escolha começando a minha vida no Ministério Público em 1984. Mudei para o Espírito Santo com a minha família 6 meses depois. Trouxe a família, morei nas comarcas que eu trabalhei, sempre morei com a minha família nas comarcas. Eu acho que isso também contribuiu muito para o meu entendimento do problema, a minha forma que eu tive de participar dos problemas da sociedade morando na comarca do interior, que é muito importante. A estrutura material do Ministério Público era muito precária, a começar do salário. O salário, eu me lembro, mais ou menos era tipo 4 salários mínimos de hoje. Digamos que é muito baixo para o que se exige da carreira, que sempre foi obrigatoriedade do promotor morar na comarca. Mas como o promotor iria pagar aluguel numa comarca, não tinha condições. Eu, como trouxe a família, foi um incremento para que eu residisse na comarca, tal. Era muito difícil a estrutura. Não havia nada de material nos fóruns, muito pelo contrário. Nós não tínhamos sala para trabalhar, vivíamos a favor do judiciário. Alguns juízes, arqui-inimigos do Ministério Público, mandavam tirar o ar-condicionado da sala do promotor, mandavam tirar a máquina de ferro emprestada. O promotor tinha que se socorrer de pedir emprestado a algum órgão público, prefeitura, por exemplo. Tínhamos que tomar cuidado para pedir alguma coisa na prefeitura sem trocar nada de valores, porque muitos prefeitos mal avisados achavam porque cediam algum equipamento material para a função ministerial, eles estavam se aproximando demais, alguns menos avisados. Mas felizmente comigo eu não tive esse tipo de perfil não, porque alguns falavam até que eu tinha cara feia, que tinha até medo de aproximar. Para mim era até bom isso, de uma certa forma relativa. Mas a gente, com todas as dificuldades, contou com apoio material, às vezes até um funcionário cedido, porque no meu caso eu respondia por Conceição da Barra, Pedro Canário, Jaguaré não havia comarca, foi instalada bem depois, inclusive participei, salvo engano, foi o doutor Hélio Gualberto, presidente do tribunal, que instalou a comarca. E os júris, a pauta de júris eram 15, 17, o mínimo eram 11 júris nas pautas quadrimensais. E havia muito trabalho mesmo. Promotor que quisesse tinha que morar na comarca mesmo, ralar. E aspecto de segurança do Ministério Público, o promotor tinha apoio nenhum e tinha que se defender sozinho. As estradas não eram boas naquela época, apesar de ser relativamente há pouco tempo, né? 1984 para cá, não tem tantos anos, mas as condições eram mais precárias no estado, era tudo mais difícil. Não havia papel, não havia grampeador, não havia computador, não tinha secretária, não tinha prédio próprio, ou seja, estrutura material zero. Mas o que sempre me motivou, que eu vim da vida militar, foi a estrutura moral da instituição, que era muito elevada, muito forte. Qualquer problema que a gente tinha, ligava para o Hilton Amorim, ele até espumava no telefone, ele era um guerreiro. Cita-se o doutor Hilton Amorim, porque eu tive um contato muito próximo dele. E outro, o próprio doutor Benedito, o Hélito City, segurava a barra, a gente era alvo de calúnias de políticos, que o Ministério Público tem 2 facetas no que pertine à comarca, no interior. Tem os que gostam muito e os que odeiam muito. Geralmente os que odeiam muito já foram clientes de processos. Então, quem gosta, sabe por que gosta, e quem não gosta também sabe por que não gosta.
E como eu vim de uma vida militar, sempre tive, até hoje eu guardo em mim assim aquele pedaço moral da vida militar. Eu trouxe isso também comigo e até hoje eu sou meio soldado. Sou meio promotor, até a minha família de vez em quando me cobra aí, fala assim, poxa, você... Não, tem hora que eu sou assim um pouco radical com as coisas que dizem respeito à ética, moral, religião, eu sou muito desse jeito. Eu acho que há coisas que não se negocia. Logo que eu tomei posse, dia 3 de outubro de 84, por volta de 4h30, lá no prédio velho do Ministério Público, em frente à Assembleia. Prédiozinho, por sinal, muito ruim naquela época, mas era o que havia. Eu fui designado para a comarca de Iconha. Cheguei em Iconha determinado dia lá de ônibus, 4h da manhã, perguntei onde era o hotel. Tinha um velhinho dentro do posto de gasolina e falou assim, não falaram para o senhor não? Eu falei, falaram que eu estou chegando agora. Eu falei, aqui não tem hotel não. 4h da manhã, aí onde tem uma pensão? Eu falei, tem uma pensão de caminhoneiro ali. Aí eu arranjei um quarto emprestado numa pensão de caminhoneiro, joguei um lençol em cima da cama e fiquei ali até 11 horas. Depois fui para o fórum para procurar novos caminhos onde eu iria. Então eu fui acolhido pela doutora Catarina, juíza de Iconha. Ela vendo a situação minha, minha família na época ainda não estava aqui. Fiquei uns 7 meses sem família, porque não tinha estrutura, era substituto. Ela providenciou uma cama, mandou comprar uma cama, travesseiro, etc. Eu pernoitei assim, tinha um banheiro e uma salinha do promotor. Pernoitei no gabinete do promotor, pelos dias que eu fiquei por lá, porque não havia hotel, com o mínimo de dignidade, de higiene. E era proibido. Ou seja, a proibição obrigava que os promotores morassem fora. Havia um conflito. A proibição de pernoitar no fórum e a necessidade de morar na comarca. Era um conflito da época. Lá eu fiquei poucos dias. De lá, eu estive em Castelo também por dias, não me recordo, semanas talvez. E depois eu fui promovido, como eu era o 6º lugar da minha turma, fui promovido para Pinheiros. Também fiquei pouco tempo em Pinheiros, porque nisso abriu vaga em Muniz Freire. Aí eu pedi remoção. Fui para Muniz Freire e ali realmente pau quebrava. Júri, uma área que tem muito homicídio. O meu primeiro júri foi em Muniz Freire, com o Dr. Otto Rodrigues, também falecido, um juiz, pessoa familiarmente muito boa, muito bem conceituada. E eu tenho pena do meu primeiro réu, tomou 26 anos de prisão, por causa de uma briga apaixonada, envolvendo namorada, tomou 26 anos. E anos depois eu liguei para o doutor Otto, falei, pelo amor de Deus, solta esse rapaz aí, porque eu estou em Santa Leopoldina, aqui eles matam o pai dormindo com o machado e é legítima defesa. Em Santa Leopoldina eu fiquei 1 ano lá, eu tive muita dificuldade com isso. E eles têm uma sociedade fechada, sem querer criticar, cidade bonita, boa, me acolheu bem também, mas em matéria de júri, isso é uma sociedade fechada, sociedade muito envolvida pelas origens europeias dele. Era dificílimo condenar alguém lá. Podia matar uma pessoa com machado dormindo, eles absolviam. Muito difícil trabalhar lá na minha época, hoje eu não sei. Depois de lá, eu fui para Conceição da Barra, mas nessa época de Santa Leopoldina, minha família já estava comigo em Vitória, morava na Praia do Canto, ia e voltava. Conceição da Barra, eu estabilizei lá, tal, fiquei 5 anos lá, também muito trabalho, conforme eu disse, respondia por, hoje, pelo menos 3 comarcas
Era um promotor só, sem os meios também. E completando isso, o salário era indigno, não dava para pagar aluguel, alimentar filhos. Então, eu sobrevivi naquela época com os pequenos recursos que eu tinha de uma vida acumulada de soldado, que eu já tinha uma casinha própria financiada pela Caixa, tinha um Fusquinha pago, que quem tinha um Fusquinha pago naquela época, tal, mas como eu estava sendo promovido a capitão quando eu saí, tal, eu tinha uma mínima economia que deu para segurar a barra. E a gente sofreu muito até o advento da Constituição de 88, quando então o Ministério Público tomou um status de poder e a coisa começou a melhorar em termos salariais, tal. Até hoje também não está ruim. Em São Mateus, praticamente também eu respondi em todas as varas, me fixei na vara de família depois de um determinado tempo, mas estava sempre respondendo na vara criminal por impedimento do promotor. Na época também faltava promotor, não havia o quadro suficiente, como até hoje ainda existe essa dificuldade. E respondia pela Justiça Eleitoral também, respondia pela União. Um dos casos marcantes foi em Conceição da Barra. O pessoal do MST se julgava no direito de invadir a cidade com foice, enxada, fechava a cidade. A estrutura da época permitia isso, a estrutura política de mudança. Mataram um chefe de família, pai de 4 filhas, com um tiro no rosto, dentro da casa dele, numa fazenda lá na região lá de Conceição da Barra, em Floresta do Sul. O nome dele, eu me lembro, era José Machado Neto. E um dos mentores, se não executou, era o José Rainha, que hoje é um líder agraciado pelo governo. O inquérito transcorreu, houve denúncia, na época, 13 ou 17 réus, e esse crime foi, se não me engano, dia 5 de junho de 89, se não me engano, quando mataram esse senhor lá. E em 91 eu saí, ainda estava em fase de instrução. Até 88 o Ministério Público respondia também como representante da União. E nesse caso aí eu ainda estava em Conceição da Barra. E eu tenho até um caso curioso para contar, rápido. Um senhor, uma pessoa humilde, chegou no fórum de Conceição da Barra com uma dívida, querendo quitar uma dívida da União que não conseguia. Reclamava que já tinha feito 10, 15 viagens a Vitória, empurrava para um setor, para outro, e ninguém resolvia a vida dele. Ele queria limpar o nome dele para continuar o comérciozinho dele. Então, eu mandei pegar o processo de execução fiscal, verifiquei que era realmente um ou 2 processinhos lá, não muito substanciais. Então, chamei a juíza lá, conversei com ela e nós convocamos imediatamente uma audiência, com a presença das partes, tal, e eu propus que se fizesse a correção monetária, juros, tal. Como não havia estrutura para fazer isso, eu solicitei a ajuda do Banco do Brasil. Então o gerente fez a correção e eu propus que ele pagasse. Mas havia outros interesses políticos que aquela dívida não fosse paga para prejudicar a pessoa. Inclusive, dentro do fórum, uma determinada pessoa não tinha interesse que aquela pessoa pagasse para ele ficar com o nome sujo. Então, mandei pagar. Eu senti até um ar de descontentamento, assim. Falei, paga e manda o dinheiro para a Fazenda. Tal, foi feito assim, oficiei procurador da Fazenda Nacional. Aí, quando passou uns dias, aí eu recebi um telefonema de Vitória, era o procurador da Fazenda Nacional, não me lembro agora o nome dele, me fugiu.
ele estava me elogiando. Ele falou assim: o senhor foi o único promotor que resolveu um processo no interior. Eu falei assim: porque eu mandei pagar, é muito simples. A pessoa que quer pagar, paga. Se houver um remanescente, cobra depois. Eu não posso deixar uma pessoa presa a um processo com nome sujo pelos séculos e a pessoa não poder viver a vida dela, porque tem uma dívidazinha de uma multa, de um imposto não pago. Então, a justiça é muito maior que o direito. Então, eu mandei pagar. E o procurador da Fazenda Nacional me elogiou, falou que ia mandar ofício de elogio, e eu dispensei, como de fato ele me atendeu. Eu falei: não quero ser elogiado por ter trabalhado. Basicamente, na vida da gente, a gente tem uma meia dúzia de fatos marcantes, né? Então, esse exemplo que eu dei é um pequeno fato marcante, mas é um fato. O que eu poderia dizer é que muitas vezes, no dia de domingo, morava em São Mateus, por exemplo, estando com a minha família, almoçando lá na praia de Guriri, tal, eu recebi um chamado do fórum, um oficial de justiça: tem uma pessoa morrendo dentro de uma ambulância, precisa de um alvará, tal. Então, muitas vezes, eu saía de bermuda, ia lá no fórum de bermuda e camiseta, para ajudar um pobre, uma família humilde, fazia uma petição rápida. Uma vez eu fiz uma petição à mão, entreguei para o juiz, num domingo, não tinha porta fechada, não estava com a chave. Eu acho que a função de um promotor, principalmente no interior, ele tem que ser um assistente social. O apego à justiça divina, que a nossa função é divina, ela não é uma função legal. Só os mais adiantados sabem disso. A nossa ética, ela tem que se transbordar em mística para que a pessoa cumpra o objetivo dele. Nós não podemos ser, como promotor no interior, principalmente, um fazedor de leis ou um cumpridor de leis. Nós temos que ser a própria lei atuando, ajudando os pobres, principalmente, as pessoas sofridas. Se eu me limitar a ficar 2 horas, 5 horas dentro de um gabinete, eu não sou um promotor, sou um burocrata. E hoje, sem querer criticar, eu sei que isso está acontecendo por aí. Nós temos, inclusive, não é crítica, nós temos, inclusive, muitos colegas que vêm para o Ministério Público atraídos apenas pelo salário. E sem nenhuma vontade de cumprir com o objetivo espiritual da função. Isso não é crítica, isso é realidade. Inclusive eu ouço isso por aí, de boca fechada, boca pequena pelos corredores, e a gente sabe disso. Promotor, ele tem que ser um místico, ele é o Deus na cidade do interior, ele é o único Deus interno que a pessoa pode recorrer, porque dificilmente se acha um promotor num domingo, numa emergência. Todas as minhas promoções, graças a Deus, foram por merecimento. Muito pelo contrário, eu renunciei a muitas promoções porque eu tinha uma estrutura familiar atrás de mim. Eu não poderia ser transferido. Na época eu tinha 3 filhas já, idade escolar, eu não podia ficar trocando de comarca, 15 dias aqui, 1 mês ali. Então eu fiquei 5 anos efetivo em Conceição da Barra, 5 anos em São Mateus, e quando eu vim no final da minha carreira, eu tive também que vir para Vitória com a minha família também, trouxe todo mundo, vim para entrância especial e me aposentei na entrância especial. Porque na época da minha aposentadoria eu tinha outros deveres fortes também me chamando, que era a família. Uma curiosidade, o doutor Elci de Souza, nosso colega, rasgou, desapareceu com o meu requerimento de aposentadoria umas 2 ou 3 vezes. Aí eu vim reclamar com ele, ele falou: não, você não vai sair, não, você é dos mais antigos da época e tal. Aí eu obriguei a ele, eu fiz um outro requerimento, obriguei ele a despachar para mim. Carinho também que ele fez isso, não queria que eu saísse, graças a Deus. Eu saí realmente por imposição de demanda familiar. Eu tenho 4 filhas. Na época que eu me aposentei, essa mais nova já estava com 8 anos também. Eu aposentei para ser motorista,
buscar menino à escola, levar, essas coisas que todo mundo faz. O Ministério Público, para mim, na verdade, assim como o judiciário, para mim, eu enxergo, é uma religião. Você tem que dar a sua vida pela função. É uma função que exige muito da pessoa. A pessoa que entra dentro dessa função, ele não está entrando num cargo público comum. Isso é uma religião. Ele tem que dar a vida dele para trabalhar direito, para atender a sociedade. As demandas são muito grandes. E quem não estiver disposto a dar a vida, a própria vida pela função, pela instituição, melhor até que não entrasse, aproveitasse melhor em outro lugar. Porque o cargo é um cargo sagrado. O pobre do interior só tem o Ministério Público, às vezes um juiz, o judiciário, quando está presente, e não tem muito onde recorrer. Nosso estado ainda é um estado violento, onde acontecem muitos crimes, onde a polícia, às vezes, mesmo com boa vontade, não tem condição para resolver. Então, o Ministério Público tem que estar presente. Com relação à minha carreira, eu tenho realmente muito orgulho. Não chega a ser vaidade, não, que vaidade é pecado, mas tenho muito orgulho. Na Polícia Militar eu fui íntegro, sempre fui chamado de cara feia, mas isso para mim é uma coisa boa. O pessoal tinha medo de me procurar para falar as coisas erradas, mas eu me aproximava do subordinado, eu entrava de serviço meia-noite para trabalhar até meio-dia, até 6 da manhã. Tinha um soldado doente, eu sempre mandava levar em casa, levava no hospital para socorrer a família dele que estava hospitalizada. E no Ministério Público também eu trouxe, aliás, eu fiz até um juramento no dia da minha posse que eu daria a minha vida pela instituição, tal como eu fiz no juramento à bandeira na vida militar. Foi até uma coisa assim que causou assim um espanto. Eu falei, eu dou a minha vida por essa instituição, prefiro morrer do que sujar o meu nome. Isso foi um juramento meu que eu fiz quando eu entrei. E, graças a Deus, pelo que me consta, não tenho nenhuma mácula. Com certeza, eu desagradei a muita gente com as minhas atuações, porque a nossa atuação é uma atuação legal. Eu não sou o dono da lei, nós somos cumpridores. Nós só podemos, às vezes, desobedecer a lei quando a justiça exige algo maior. Mas eu acho que, como promotor, eu cumpri meu dever muito bem até.